Vamos lá, pessoal. Convidado aqui extraordinário. A gente está aqui no TXC Camp, o segundo encontro aí com os franqueados. E a gente sempre trazendo conteúdo, mas muito voltado para gestão, que é o que está faltando hoje, né? Acho não. Eu tenho certeza disso. A gente vive isso. E o que está faltando hoje no varejo é essa gestão. E esse convidado aqui é um cara que domina muito isso. Danielzão, um amigo querido, Daniel Ivanenko. É um cara que foi aí CEO e sócio do G4. Entende de operações como ninguém, tá? Não é porque está na sua frente, tá, Danielzão? Mas a gente fala muito isso aqui. Entende de operação como ninguém. E a gente já estava até conversando um pouco aqui de como é hoje o varejista, o empreendedor, o quanto ele tem que fazer o básico. E o que a gente gosta muito do Daniel aqui, já fazendo essa apresentação, é o básico que ele mostra rápido, sem muita firula, na verdade, mas que faz dar certo. Entender de gestão, entender de estoque, entender de produto. Então é isso aí, Daniel. Ficou longa a sua apresentação, não, mas merece uma longa apresentação, Danielzão. Sempre um prazer, Neto. Obrigado aí, pessoal que está assistindo a gente. Estou aqui com uma marca que para mim é uma referência, Neto, Rubens. Sempre um prazer poder contribuir aí com a TXC. Bacana. Vamos lá, bora? Danielzão, fala pro pessoal aqui, como a gente falou aqui já iniciando no básico, cara, o que você vê hoje no varejo, que você estava falando ali do lojista ter, o empreendedor, o empresário ter, essa parte de gestão, como você citou ali, que, cara, o estoque, o cara olhar muito para esse tipo de abastecimento do estoque, porque quando a gente fala de estoque, às vezes é uma cobertura que está errada, mas também quando falta o produto. Sim. O que eu falei aqui agora, eu citei 5 indicadores que eu considero fundamentais ali para quem tem varejo, para quem tem loja, enfim. Principalmente olhando para o estoque, né? Que é o giro, que é basicamente quanto que está renovando o seu estoque ali todo mês, porque você, se renovou é porque você está vendendo. A cobertura, que é quanto tempo você tem ali de estoque que vai suprir as suas vendas por um período, e se você tiver uma cobertura muito grande, significa que está muito estocado, e uma cobertura muito pequena, significa que você está também, a qualquer momento, você vai entrar em ruptura. E a ruptura, que é basicamente você não ter o produto quando o cliente vai lá, e um dado que eu trouxe aqui, um dado de mercado é que 40% dos clientes não voltam na sua loja se você não tem o produto. Então, assim, se você investe em marketing, investe em Instagram, investe em TikTok, investe em venda, monta uma loja maravilhosa, poxa, faz um evento incrível, e aí o cliente vai na sua loja comprar uma camisa e não tem. Entregou a experiência. Exatamente. Aí ele volta lá no outro dia, não tem de novo. Aí ele começa a falar, essa loja não tem nada. Não volto mais não. E aí vira uma propaganda negativa do seu negócio, ele compra do concorrente, às vezes nem era o produto que ele queria, às vezes até pagar mais caro, ele queria o produto. Eu falei isso com o Rubens já algumas vezes. Varejo não é só produto, varejo não é só preço. E eu até acho que, aí é um acho, tá? Uma opinião. Varejo é prazo. Por quê? Porque as pessoas elas não estão mais acostumadas a ficar esperando muito para ter algo. Ela bate o olho e ela já quer. E como a gente está falando de roupa, no caso aqui, e a gente vive no mercado, o mercado está complicado, a gente sabe como é que está a situação macroeconômica do país, o pessoal está sem dinheiro, então a pessoa ela se dispor a comprar uma roupa que às vezes nem é algo ali essencial para ela naquele momento, ela está abrindo mão de outras coisas essenciais para comprar aquilo ali. E ela chega na sua loja e não tem. Sério, você está achando que ela vai esperar ter? De duas, uma, ou ela vai comprar do concorrente ou ela vai desistir, falando, ainda bem que não tinha, porque quantas vezes a gente já não entrou num site para comprar uma coisa e na hora estava lá em ruptura, não tinha, você fala assim, também nem queria, não vou comprar isso mais. Ou compra do concorrente. Acabou, passou, né? Acabou, passou. Um indicador legal também é a curva ABC, que é bem simples, é basicamente categorizar o cliente em A, B e C, sendo os produtos, sendo os produtos que estão no A, aqueles que te dão maior receita, são geralmente, eles falam que algo de 20% dos seus produtos representa 80% do seu faturamento. O C, o B são os medianos ali, e o C são os que a gente tem que ter na loja mais para compor ali a prateleira e tudo mais. Daniel, um dado que você estava falando ali, falou muito bem ali, e a gente olha isso muito em loja,
E eu também trato muito com clientes multimarcas, né? Esse aí tem quase 2.000 clientes multimarcas no Brasil, a gente recebe muitos clientes aqui no showroom. E sempre um dado que me chama a atenção sempre é porque, às vezes, o lojista, o varejista, tem aquele dado que ele tem uma cobertura de 3, ele está ótimo. Mas aí você fala assim, você prestou atenção na sua percentual de curva de produto? Aí ele faz, mas como assim? Fala, cara, se você tem uma curva de produto, vou dar um exemplo de um produto, uma camiseta. A camiseta representa na linha de produtos, na venda, 40%. A sua cobertura está com 40%? Não, ela está com 20%. Ele está com a cobertura errada. Sim. Ele está olhando o macro. Tá descasado. Que é isso, porque ele está olhando o macro, que ele vende 100 mil por mês e tem um estoque de 300. Exatamente. Mas está descasado. Então, é o último indicador, que é o forecast. É o forecast de vendas. Basicamente, é previsibilidade. É aí que entra a importância de você ter uma cultura e ter uma rotina bem estabelecida no seu negócio para ter os dados, armazenar bem esses dados e, obviamente, usar esses dados. Então, quando a gente fala de previsão de vendas no varejo, nada mais é do que analisar o histórico de vendas, ou seja, os dados passados, entender como que isso se comportou perante a dias da semana, sazonalidades de calendário, eventos específicos ali da sua cidade e conseguir projetar isso para frente, que aí você consegue saber qual que é a cobertura que você precisa ter para aquele produto naquela época, quanto que você vai girar, quanto que vai vender daquele produto, para você já também precisar ali ter o fornecedor já de sobreaviso, caso você precise de uma reposição ali para não ficar em ruptura, ou trazer mais, ter uma cobertura um pouco maior. Então você consegue pensar em estratégias para aquele momento e não trabalha com uma regra de ouro. Esse produto a gente vende sempre tanto por mês. Não é sempre. Tem sazonalidade. A não ser que ele seja um produto super contínuo, isso é normal de ter produto contínuo, que ele não tem tanta variabilidade, mas no varejo a gente sabe como é que é. Você trabalha com coleção, tem ano que faz menos frio que o outro, e aí vai começando a vir um monte de outros fatores, que se você não tiver os dados armazenados para isso, você sempre vai trabalhar no escuro, no achismo. Só que armazenar dados dá trabalho, não dá resultado no primeiro mês, não dá resultado no segundo mês, demora, e aí ninguém quer fazer. Só que, poxa, Neto, nós estamos aqui em 2025, a gente está a inteligência artificial que todo mundo tem falado aí ainda é um bebê. Ela é igual na nossa época que era o celular tijolão. Com certeza. A gente está no celular tijolão da inteligência artificial. Só que daqui 3, 4, 5 anos ela vai estar no iPhone da inteligência artificial. E a gente está aqui discutindo disso, se o cara está armazenando dado, se ele está medindo giro, se ele está medindo cobertura. Se ele não estiver fazendo isso agora, quando chegar lá na frente, 2, 3 anos, o concorrente dele que estiver fazendo isso vai conseguir acelerar com as ferramentas que estarão disponíveis no mercado. E ele não vai conseguir, porque ele não fez o básico agora. A gente não tem mais uma segunda chance como empresário de fazer o básico bem feito. O básico bem feito não tem mais prazo de validade. Há 10 anos atrás, se você não fizesse o básico bem feito, você podia ir meio que empurrando com a barriga, depois eu faço isso. Não tem mais essa segunda chance. Porque se você não fizer agora e o seu concorrente fizer, ele vai depois conseguir acelerar o negócio dele com as ferramentas que estão para chegar e você não vai ter condição de fazer isso. Você vai querer acelerar também, só que o seu negócio está errado. E aí você vai acelerar o que está errado, você vai quebrar mais rápido. Ô, Daniel, você falou que até puxei um pouquinho aí, você falou que esse é o 5º indicador. Então você falou do primeiro indicador que era giro, segundo ruptura, cobertura, e o terceiro? Ruptura, curva ABC e o forecast de vendas. Bacana. Ô, Daniel, de tudo que você viu aqui hoje, você é um cara que palestra muito bem, fala muito bem, e é uma coisa que a gente estava até falando aqui, que a gente tem, principalmente aqui na TXC, a gente gosta muito de estar com pessoas que, cara, que, como eu falei para você aqui, para nós aqui, a gente consegue ouvir pessoas que passaram na operação, que fizeram a operação, que participaram da operação e não aquele mundo de ilusões que a gente vê aí fora, né? Daniel, hoje você veio para palestrar aqui no Camp, que é esse formato voltado para os franqueados. Sim. A gente vai lançar também o Camp voltado para os multimarcas, tá? Então acredito que você vai ter que voltar aí também de novo, sempre. Com certeza. Não, faço questão.
E o que você viu um pouco ali, o Daniel, desse formato que a gente fez para os franqueados, que você falou ali fora, fala, cara, que bacana que vocês estão fazendo isso, entregando esse tipo de conteúdo, e a gente entrega e também, de certa forma, cobra dos franqueados colocar isso em prática. Não, isso é fundamental. E aí eu vou te explicar por que isso é fundamental. Vamos lá. Uma das coisas que eu sempre estimulo o pessoal, os empresários que eu converso, é a ouvir o cliente. Porque todo mundo fala, tem que escutar o cliente, é o cliente em primeiro lugar, é o cliente. Todo mundo fala isso, mas fala isso de uma forma muito desestruturada, muito da boca para fora. E o que é ouvir o cliente? É você fazer pesquisa, é você ligar para os seus principais clientes e, de fato, entender o que está acontecendo com ele. É você fazer um evento igual esse que vocês estão fazendo, o TXC Camp, exatamente para trazer os clientes para aqui, para dentro de casa, para trocar. Exatamente para eles trazerem as dores que eles estão vivendo lá no sellout. Pô, lá eu não estou conseguindo fazer, lá na minha cidade, no estado tal, tá difícil. Aí vem um que fala assim, não, mas no meu já não é assim. Então, troca, né? Essa troca ela é muito rica entre eles e, claro, para vocês. Por quê? Porque vocês estão ouvindo os clientes de fato, vocês estão registrando o que está acontecendo aqui. Pô, temos que melhorar isso aqui a gente tem que ampliar, isso aqui foi legal, isso aqui dá para a gente levar para outro lugar. Então, assim, isso aqui é literalmente ouvir o cliente. É montar um camp igual esse que vocês fizeram, trazer os franqueados para dentro de casa e deixar a informação fluir. E como eu te falei, esse é o segundo camp ainda nesse formato, e a gente quer ampliar agora, acredito que no mês de outubro a gente vai trazer aí os principais multimarcas para isso, porque a gente que está no atacado, né, o Daniel, e a gente também tem lojas próprias, tem a Texas Center, que é um case para a gente, com o Rubens à frente ali cara, a loja tem uns números muito absurdos, você acha que você já teve um acompanhamento disso. Então, para trazer isso para o lojista aqui, o quanto ainda falta, né, que eu falei aqui, dessa informação, mas ainda mais, né, o quanto falta o básico bem feito. Sim, o básico. E vocês estão fazendo o básico bem feito. Eu lembro que quando eu conversei com vocês ano passado, vocês trouxeram uma dor e hoje ela já está organizada, já está estruturada. O que isso é legal? Porque você hoje tem número, confiança e robustez para ampliar. Você não vai simplesmente abrir mais franquias por abrir, por ter ego, para falar que a TXC tem tantas lojas, tantas coisas. Não, você sabe se tem que abrir, aonde tem que abrir, o porquê. E basicamente você sabe também explicar, treinar o seu franqueado o que ele tem que fazer. Então não é só abrir por abrir. Então vocês fizeram isso aqui na prática e estão, enfim, vivendo o que vocês falam. Isso aí, Danielzão. Pessoal, vou dar um spoiler aqui, tá? Isso aqui vai ser só o resumo que a gente vai colocar aí na nossa plataforma, o TXC Plus, mas a gente vai gravar depois um material com o Daniel. Ele vai passar o passo a passo de todos esses indicadores para a gente criar aí umas 5, 6 aulas para o TXC Plus. Então fiquem ligados. Danielzão, cara, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Eu te falei aí, você, com essa experiência e essa vivência que você tem de operação, é um prazer receber e você aqui tá falando, tá palestrando, tá mostrando e ser parceiro nosso. Bora. Desde o início aí. Tá bom? Isso aí, TXC, boa. Valeu, marca Danielzão. incrível, Obrigado. Eu admiro demais. Obrigado, pessoal. Valeu, Daniel.